Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Esse é um episódio oferecimento da empresa com propósito, da EP+, e o episódio de hoje é o episódio de número 32 e eu tô com meu amigo Xará, né, paulistano, né, Guilherme Luiz, o CEO da Galena. A Galena, obviamente, eu não vou fazer a apresentação, vou deixar que ele faça a apresentação, mas Gui, cara, prazer te receber aqui. Né? A gente já estava conversando nos bastidores ali, já estava conhecendo um pouquinho da tua história, você conhecendo um pouquinho da nossa história também. Mas a EP+ é uma empresa hoje que trabalha basicamente ajudando empresários a minimizarem seus problemas com gente. A gente brinca que a gente está fazendo um resgate do barulho dos bons, né? Resgatando as boas empresas. Empresas com propósito são empresas não necessariamente as melhores do Brasil, mas as melhores para o Brasil. Então, acho que esse que é o grande impacto. A gente tem como missão aqui tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. Estamos criando hoje, que é a nossa visão, a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. Né? São ser 10 mil empresas que vai ter o selo da empresa com propósito. Assim como tem o selo do GPTW, vai ter o nosso selo de empresas com propósito, são empresas que se preocupam, né, com gente, com cultura, né, com as pessoas estarem engajadas, porque a gente vê o quão as empresas, empresários, líderes, RH sofrem hoje com gente. Né? Mas eu queria inicialmente que você se apresentasse para a gente aqui, para todo mundo te conhecer um pouquinho da tua história, para a gente poder seguir aqui com o papo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Foi um prazer receber o convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou o Guilherme, eu sou um dos fundadores da Galena. E para apresentar a Galena bem rapidinho, a Galena é uma plataforma de desenvolvimento de talentos, especialmente voltado para a carreira das pessoas. Então, é uma plataforma que ajuda as pessoas a tomarem suas próximas decisões de carreira e se desenvolverem, fazendo opções de educação, opções de mentoria, opções de como é que elas vão guiar as carreiras delas daqui para frente. Você dá o plano para ela, né? Você tira a fotografia do momento atual daquela pessoa. Exato. E traça um plano futuro. Exato. A gente partiu desse lugar, né? A gente acha que hoje uma das principais dores das pessoas é o que eu preciso fazer para ser promovido. O que eu preciso fazer para estar em dia com o futuro que está vindo aí? E essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder sozinho, porque tem tanto conteúdo, tem tanto curso, tem tanta opção de desenvolvimento que a pessoa olha e quase que trava. E tem tanta tecnologia vindo, então poder olhar para a trajetória da pessoa, falar assim, me conta, Guilherme, de onde você veio, o que você está fazendo hoje, para onde você quer ir, e a gente vai no específico, qual é a posição na sua empresa que você gostaria de ocupar? Então, legal, você está aqui hoje, você gostaria de ir para cá? Ótimo, então eu entendi quais são as habilidades e as competências que você precisa desenvolver e eu vou te ajudar a montar um plano específico e vou te levar para desenvolver as suas habilidades e competências nessas oportunidades. Vamos falar um pouquinho sobre negócio, sobre empreendedorismo, mas eu queria muito conhecer também a tua história. Queria que o pessoal de casa também, quem está assistindo a gente aqui, seja no Spotify, seja no YouTube, né, que esse episódio também é transmitido ao vivo, ao vivo não, mas fica disponível no YouTube em vídeo. Que legal. Mas que o pessoal conhecesse quem é o Guilherme também. Vi que você já trabalhou em fundos de private equity, já trabalhou antes de empreender, né? Como é que foi essa tua jornada antes? Trabalhou com RH também durante 10 anos, trabalhou no mercado financeiro. Conta aí pra gente um pouquinho. Cara, a minha jornada, eu acho ela bem improvável e bem... Ela foi acontecendo, essencialmente. Eu fui descobrindo o meu talento e a minha vocação, fui descobrindo as coisas que eu gosto ao longo da carreira. Então, como você falou, eu trabalhei um bom tempo no RH. Eu acho que ali eu encontrei uma grande paixão, que é essa paixão por gente. Eu acho, quando você começou o nosso papo aqui falando do desafio das pessoas, eu acho uma delícia. Assim, eu acho cada pessoa um desafio e cada grupo um desafio. E eu adoro, porque assim, a hora que você consegue fazer esse grupo trabalhar bem, essas pessoas realizarem suas potências, o resultado é exponencial. Então, eu amei trabalhar com esse negócio. Trabalhei muito tempo com educação, nós somos Educação, que é uma empresa de educação básica do Brasil.
E lá eu descobri minha segunda paixão, que é o tema de educação. Eu acho que não tem nada mais prazeroso do que você ajudar as pessoas a se encontrarem, a se desenvolverem. E eu acho que como nação, se a gente não cuidar para desenvolver os nossos talentos todos, é muito difícil a gente aspirar a um futuro diferente do que é o nosso presente. A única saída é se a gente investir nos nossos talentos. A única saída das empresas é investir nas pessoas que elas têm. Então, para mim, essa junção de cultura, de gestão, de pessoas, com educação, com desenvolvimento humano, com desenvolvimento profissional, foi onde eu encontrei a minha potência de vida. Seu lugar de potência também, né? Mas passei pelo mercado financeiro um tempão e eu sou advogado de formação, então trabalhei também como advogado. Trabalhei com M&A durante muito tempo, então eu digo que eu sou um pupurri assim de. Mas essa trajetória, sem dúvida nenhuma, uma trajetória advocacia focada em M&A. Então você precisa também conhecer minimamente ali também de negócio, né? Ou você aprendeu muito durante o tempo. Trabalhando em fundos de investimento, em casas de investimento de private equity, você tem que saber de negócio também. Sim, né? sem dúvida. Você lida com muitas teses, lida com muitas empresas também, que você vai investir, então conhecimento de finanças, conhecimento de plano de negócio, de estratégia, né? de gente. Acho que deve ter sido uma baita escola também, né? Para você depois, obviamente, montar hoje o negócio que você tem, né? Foi muito, e eu acredito muito no estilo de liderança que é da construção coletiva. Eu acho que um líder hoje precisa entender, claro, de todos esses assuntos, mas ele não precisa ser um expert nesses assuntos todos. Então, se ele estiver rodeado de pessoas muito competentes, então eu vou dizer, eu não sou o melhor líder de marketing, por exemplo, entendo bastante, mas não sou o melhor líder de marketing ou de finanças. Mas eu acho que se a gente consegue aglutinar gente boa ao redor e trabalhar muito bem junto num ambiente de confiança, cara, acho que essas agendas todas que esse é o grande desafio, né? 9 a cada 10 empresários que eu converso, Gui, fala assim, Guilherme, cara, tô com muita dificuldade de encontrar gente boa. Tocou no tema gente boa, eu queria pegar esse gancho pra gente começar a falar sobre ele. E a primeira pergunta que eu faço é assim, tá, beleza, mas quão boa é a sua empresa hoje para você atrair gente boa? Né? A gente vive a guerra pelo cliente, né, o mercado de um modo geral, mas hoje a gente está vivendo uma nova guerra, uma nova era, que é a era da guerra pelo talento. Né? Principalmente com o advento aí de trabalho remoto, depois de pandemia, e que, né, se intensificou um pouco mais. E o que eu falo assim cara, gente boa gosta de trabalhar em empresa boa, gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim, gente boa não gosta de trabalhar em empresa que ele não cresce, que ele não se desenvolve, que ele não tem oportunidade, que ele não aprende, que ele não se desafia, que ele não tem metas e tal. E aí eu queria ouvir de você, né, toda a tua trajetória que você teve, o que é gente boa para você e como é que você consegue atrair e juntar tanta gente boa aí no teu negócio? Cara, eu vou te dar uma resposta que eu acredito demais. Eu acho que a grande parte das pessoas tem muito talento. Para mim, o trabalho é você encontrar uma pessoa cujo talento atenda a necessidade da sua empresa ou a necessidade do projeto que você está envolvido. Esse é o desafio. Porque assim, tem muita gente boa que está trabalhando numa empresa multinacional hoje que seria infeliz se trabalhasse na Galena. A Galena é uma startup, a Galena tem 2 anos de vida, nós somos um grupo de 50 pessoas, tem um conceito específico. Quando eu trabalhava na Somos, meu time tinha mais de 2.000 pessoas. Então, assim, o que é... Gente boa não é um conceito estanque. Gente boa, na verdade, é você conseguir encontrar uma pessoa que tenha talento, e eu acho que a maior parte das pessoas tem, e esse talento encontre a necessidade do que você está buscando. Então, eu já fiz muito erro de contratação de trazer figurão, sabe? Aquele cara que vem com salarião. Pessoas muito boas, tecnicamente. E que entra e se sente deslocada, não faz parte do projeto, ou então vem pela grana. E, vocês construindo essa rede de empresas com propósito, isso é muito valioso, porque muito mais importante que a grana, mas muito mais importante que a grana é o quanto a pessoa está conectada. Tão importante quanto, né, também. Acho que é uma junção, né? Eu acho que a grana eu digo assim, um pouco daquela história da pirâmide de Maslow. Perfeito. Se a grana for adequada,
Quer dizer, se Isso. as pessoas conseguir ter um custo de vida, ela conseguir fazer uma poupança, ela sentir que está sendo bem remunerada, se a grana for adequada, o que segura ela no projeto, na empresa, é a conexão que ela tem com o propósito que está sendo Sem desenvolvido e com as pessoas que Sem estão em dúvida. volta. Sem dúvida. Então, eu já trouxe muita gente errada de pagar muito dinheiro, a pessoa veio pela grana, chega 1, 2 anos depois ela já quer mais, porque ela já andou para frente, ela começa a ver o mercado e ela não está conectada com o propósito, ela não está conectada com as pessoas que estão em volta. Esse tipo de contratação dura pouco. Pode funcionar por um ano, 2 anos, para atender uma necessidade específica, mas certamente não vai ser a liderança que você vai carregar consigo a vida toda. Sem dúvida, sem dúvida. E Guilherme, assim, quando a gente começa a olhar para a gente, tu falou, cara, já trouxe gente com aquele saláriozão, já trouxe gente com aquele currículo excelente e tal, e ele entra, mas não consegue se adequar, né? Que na maioria das vezes é a adequação cultural mesmo. Não é porque ele é ruim tecnicamente, não, ele é excelente tecnicamente. Isso. Né? Por isso que ele vale aquele valor, né, no mercado, por conta da experiência, do background, do histórico que ele tem, das experiências que ele foi construindo ao longo do conhecimento que ele foi construindo ao longo do tempo. Mas tem uma estatística que fala que 91% dos desligamentos hoje no Brasil são causados pelo comportamento. Né? Então, o problema hoje das empresas não é técnico, o problema é comportamental. A gente passa muito mais tempo corrigindo o comportamento das pessoas do que a técnica. Né? E aí é onde entra, pô. Então, não é que eu tenho que ter gente boa, eu tenho que ter gente certa tecnicamente falando. Né? E como é que tu viveu e lidou com esses problemas aí? Como foi que tu conseguiu solucionar isso tudo? Cara, eu vou te dar uma resposta muito parecida com a anterior. Eu acho que o líder ele tem que entender qual é a cultura que ele valoriza, quais são os princípios e valores que ele acha que são muito relevantes, e ele tem que procurar as pessoas que já têm essa cultura. É quase um processo de identificação. Porque assim não tem cultura certa. É um match cultural. É um match cultural. Não tem cultura certa. Perfeito. Tem empresa que tem uma cultura mais agressiva, outra tem empresa mais inclusiva, outra empresa tem uma cultura mais de longo prazo, a outra é mais imediata, porque os negócios são diferentes, exigem comportamentos diferentes. Então é aquela coisa de, pô, é a pessoa que é uma excelente nadadora, ela vai ser uma tenista razoável, mas ela é uma excelente nadadora. Não adianta pedir para a pessoa ser diferente. É claro que tem alguns comportamentos que não são tolerados em nenhuma empresa, mas não é disso que a gente está falando. Valores éticos e morais, infringir determinados valores éticos e morais é o básico para viver em sociedade. Mas, de novo, eu acho que você tem que reconhecer na outra pessoa o quanto ela se vincula com aquilo que você acredita. Porque no final é isso que vai mantê-la lá. Então, eu nem consigo acreditar muito nessa história do corrigir o comportamento. A partir de uma certa idade, inclusive, assim, uma pessoa que já tem 30 e tantos anos, 40 anos, acabou, você não vai corrigir nada. Até a expressão corrigir é meio esquisita. Mas ela não vai mudar. Ela é aquela pessoa que ela comportamentalmente falando, comportamentalmente. Né? Porque as nossas crenças mais profundas, nossos valores, a gente aprende, né, e enraiza isso na nossa infância. Os primeiros anos de vida ali, até os 6, 7, 8 anos, 9 anos. Depois dali é muito difícil se mudar. Técnica se treina, se capacita, se desenvolve. Agora vai tentar mudar os valores da pessoa do dia para a noite para ver se você consegue. É muito difícil. Agora, isso não quer dizer que não dá para também fazer apostas. Eu já fiz muita aposta de gente que vem buscando a transformação. Então, sei lá, eu estava, por exemplo, eu falei que eu tive alguns anos lá na Somos Educação. A gente trouxe muita gente do mercado financeiro que estava cansada de trabalhar no mercado financeiro, que tem uma vocação um pouco mais transacional, que é mais abstrato, que queria trabalhar com o propósito de educar, e o fato da gente estava lá educando crianças, né? Essencialmente a gente trabalhava com jovens e crianças, trouxe muita gente que estava em busca de propósito. Então a pessoa está buscando uma transformação de vida, e aí o teste é outro. O teste é assim, qual é o seu nível de abertura? Qual é o seu nível de maleabilidade, de adaptação? Quanto de verdade você quer? Você topa mesmo abrir mão daquele bônus enorme que você ganha uma vez por ano para vir trabalhar aqui? Então, esses testes são os mais importantes. São testes de reconhecimento. O quanto que essa pessoa ressoa com
O desejo dela ressoa com o desejo da empresa. Sem dúvida. E, Gui, como é que você hoje, na Galena, acho que diante de toda a tua experiência que tu teve em M&A, em RH, enfim, em business, né? Que eu acho que o papo aqui é muito sobre business mesmo, não tem como a gente falar de gente sem falar de negócio, sem falar de gente, porque quem faz o negócio acontecer é gente. Mas como é que hoje tu tem construído cultura dentro da Galena? Cara, eu concordo plenamente. Sim, eu não tenho nenhuma conversa de gente que não seja relacionada ao negócio. Porque a conversa de gente desconectada do negócio é uma conversa que ela não deveria estar acontecendo dentro da empresa. Então, assim, para mim, tudo que a gente trabalha sobre pessoas tem que estar correlacionado com aquilo que a gente está fazendo com a nossa missão estratégica, com a nossa visão estratégica. Então, para mim, é sempre um trabalho conectado. E a gente trabalha na Galena uma cultura de muito diálogo. Eu venho muito dessa escola. Eu acredito muito na capacidade de diálogo. Mas não é só conversa pela conversa, é a conversa aberta, é a conversa transparente, é a conversa que as pessoas estão vulneráveis. Esse negócio da vulnerabilidade que as pessoas... Transparência, colaboração... Gui, já virou lugar comum essa história de vulnerabilidade, mas pouca gente faz de verdade. Pouca gente faz com qualidade essa história de criar um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas e elas confiem para trazer seus medos, suas inseguranças. E a nossa cultura é uma cultura de muito acolhimento, muito cuidado. A gente cuida muito um do outro. Primeiro vem a minha relação contigo, depois vem todo o resto. Então eu cuido muito da nossa relação aqui, porque se a nossa relação não tiver muito bem parada, de você poder me falar a real, você vai começar a me operar, você vai começar a fingir que está trabalhando e não está, você vai ficar com medo de falar a verdade para mim, vai fazer um trabalho e vai tombar porque você não falou antes. Então, esses lugares comuns das pessoas se protegerem, precisa extirpar do léxico da empresa. E aí, se isso der certo, cara, o business flui. Que isso é uma coisa que é muito delicada, né? Porque a gente tem uma cultura também na nossa empresa, na EP, muito de liberdade, muito de autonomia, de não microgerenciamento, de transparência. Então é tudo aberto, os números são abertos, os dados são abertos, assim, completamente abertos, 100% abertos. Mas um lugar também de muita liberdade, de muita flexibilidade, não microgerencia ninguém, não fiscaliza, não cobra horário, né? O que a gente cobra é resultado, porque a gente tem uma cultura muito meritocrática também. Sendo que quando a gente começa a entrar muito nesse lance de liberdade, de vulnerabilidade, eu acho que tem um desafio a mais, né? Porque o ser humano, ele foi sempre... Eu lembro isso, foi tema, inclusive, de terapia minha, né? As terapias que eu faço. Cara, mas eu dou tanta liberdade, dou tanta autonomia para as pessoas, né? Por que as pessoas não tomam iniciativa, né? Pô, a gente na escola foi educado sempre a ser podado. Não, isso aqui está errado, ou é certo ou é errado, isso aqui não pode. Na educação dos pais, não, isso aqui não pode, não pegar na tomada e tal. E dentro das empresas, quando a gente está falando, talvez a minha, a sua, é uma minoria dessas empresas, ou então é a nova geração que está, uma geração mais, né, mais autônoma e valorizando um pouco mais isso. Mas antes era manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tem que abaixar a cabeça e fazer. E a pessoa não tinha autonomia, e o ser humano reclama disso. Pô, tudo eu tenho que pedir a bênção para alguém, tudo eu tenho que pedir aprovação, nunca posso decidir nada sozinho. Sendo que, Gui, parece que quando ela tem tudo, sabe o que acontece? Ela trava. Ela trava, porque como assim? Nunca tive isso e agora eu vou ter, né? E eu acho que, não sei se é um pouco da cultura que tu tenta estimular lá, que é a cultura que eu estimulo, mas, cara, aqui, se a gente tem uma cultura de transparência, a gente tem uma cultura de criatividade, de inovação, a gente não pode punir o erro. O discurso não pode ser diferente da prática, né? Se eu tenho um discurso que eu vou ser transparente, eu não posso omitir as coisas, esconder as coisas. Se eu tenho um discurso que eu tenho uma cultura, que um dos meus valores é criatividade, é inovação, eu não posso estar punindo o erro. Uhum. Se eu tenho uma cultura que é de colaboração, trabalhar em equipe, eu não posso ter líder que é egoísta. Uhum. Né? Como é que tu vê esse cenário todo aí?
Bom, primeiro eu concordo muito contigo. Acho que esse é o para onde o mundo deveria ir, assim. Acho que é a nova geração acho que tem muita gente trabalhando desse jeito, né? Cara, essencialmente, o ser humano, nós somos treinados para evitar risco, que é o que você falou, né? Desde criança, não coloca a mão na tomada, não bota a mão no fogão. E a gente tem um medo social de ser excluído. Então a gente vai criando esse medo ao longo da vida. A criança não nasce com esse medo, mas a gente vai ensinando ela a ter medo de ser excluída, a ter medo de errar, a ter medo de cair, a ter medo de fracassar. E pior, acho que nas gerações passadas, a gente treinava as pessoas muito com essa mentalidade fixa, de que você é bom nisso e você não é bom naquilo, então ande nesta linha, que é onde você é bom, o resto você não é bom. E aí você junta essas duas coisas, assim, pô, você só pode andar nessa linha. E cuidado, porque se você sair fora, você vai fracassar e vai ser excluído do bando, né? Vai ser excluído da empresa, ou da família, ou dos amigos. A pessoa fica com pavor da liberdade. E aí você chega num convite como você faz lá na EP+, e vira e fala assim, ó, agora está aqui um mandato, você tem uma liberdade, pode fazer, pode decidir, pode assinar o cheque, pode... É muito complicado para quem teve uma formação como essa. É um pedido quase desonesto. Então, como é que resolve, na minha opinião, tá? Esse dilema? Primeiro, eu gosto muito da alternativa ao mindset fixo. Tem uma escritora já famosa, Carol Dweck, que escreve sobre o growth mindset, né? Que é o pensamento de crescimento, né? Mentalidade de crescimento. De que a pessoa tem talento e se ela desenvolver esse talento, ela pode chegar lá. É claro que eu não estou aqui no exagero bobo, tolo, de falar assim, se eu quiser ser jogador da seleção brasileira, eu não vou ser jogador da seleção brasileira. Mas eu tenho mais talentos do que eu acredito que eu tenho. E essa experimentação, a minha própria vida é uma experimentação. Eu fui advogado, trabalhei no mercado financeiro, RH, trabalhei em ONG, estou empreendendo agora pela primeira vez, depois de 40 anos. Então, assim, essa experimentação de você entendendo os seus talentos e como é que esses talentos todos conversam, para mim, conversa muito com essa história do growth mindset. E eu acho que, então, a primeira coisa é destravar um pouco o medo. Falar assim, olha, não tem problema, testa um pouquinho fora daquela linha que você conhece, eu estou do seu lado. Se você cair, eu vou te segurar. Se você errar, eu não vou te punir. Isso é muito importante. E mesmo esse convite é um convite difícil de aceitar. E o mais importante é que quando a pessoa acerta, você tem que estar muito atento para não punir, para não sair do lado, para não apontar o dedo na cara, porque senão volta tudo para trás. E principalmente quando ela erra, né? Especialmente quando ela erra. Para não punir, para não apontar dedo, para não... Exato. Que aí você dá todos os passos para trás ali necessário. Aí aquela confiança quebra. E quando a confiança quebra, ele fala assim, pô, você me falou que você ia me segurar. E eu caí. E caí sozinho. Você falou que ia estar do meu lado. E no final eu caí sozinho. Quebrou a confiança. A hora que a confiança quebrou, é muito complicado repor. Porque, de novo, a gente vive com medo. Então eu não vou confiar em você. Eu vou demorar muito tempo para confiar em você. Porque eu fui treinado para desconfiar de você. É verdade. Então, esse processo de eu confiar em você, de eu aceitar o seu convite, de expandir meu horizonte, de eu atuar com mais liberdade, de eu treinar coisas diferentes e você vai estar do meu lado, é um convite que eu morro de medo de aceitar. E aí, se eu for aceitando ele aos pouquinhos, eu vou o tempo inteiro te testar, se de fato você está do meu lado. São pequenas vitórias, né? Exato. E se você não tiver, eu volto para trás. E aí vai ser muito difícil confiar em você de novo. É igual o casamento que uma pessoa trai a outra, aquela sombra fica muito tempo na relação. É a mesma coisa. Então, quando tem esse sentimento de que eu fui traído e você me abandonou, eu tenho muita dificuldade de confiar de novo. Por isso que é um processo de muita parceria, é um processo de acreditar na pessoa, de dar espaço e de saber que ela vai errar. E quais são,
Então, tu está falando que tu tem essa cultura de confiança, Sim. de autonomia, de confiança. Quais são os rituais que tu faz para cultuar isso, para manter isso, né? Como é que tu consegue chegar nesse nível das pessoas perderem o medo, de fato elas darem aquele voto de confiança e serem vulneráveis? Como é que você conseguiu criar essa cultura? E como que você mantém ela, né? Porque criar às vezes é fácil, mas manter que é o mais difícil. Você conseguir regar e cultuar, porque cultura vem de culto e culto vem de cultuar. Mas como é que você cultua isso? É isso mesmo. Primeiro eu recebi isso. Eu trabalhei um bom tempo na Tarpon, que é um fundo de pessoas incríveis que trabalharam juntas durante um tempão e que fazem investimentos que são investimentos que têm muito propósito. E eu recebi muito isso lá dentro, das pessoas confiarem em mim, de eu poder expandir meu mandato, de eu poder me reconhecer de novo. E eu, na verdade, eu não sinto que eu inventei nada. Eu sinto que eu fui lapidando tudo que eu recebi. Então, esse para mim, é o grande segredo, é você conseguir passar para frente para que as pessoas da sua organização possam passar para frente. Então, hoje, quando eu trabalho com as pessoas com essa pegada, eu escolho pouca gente. Não dá para você fazer com todo mundo, porque precisa de verdade, precisa de profundidade, precisa de muito diálogo, precisa estar muito próximo e as nossas horas são limitadas no dia. Então não dá para você Principalmente quando você vai crescendo a tua organização. Uma coisa é tu fazer esse modelo de cultura quando você tem 5, 10, 15 funcionários. Outra coisa é você fazer quando você tem 50, feito você está agora, 70, 100. Começam a vir níveis de liderança abaixo, né? E a cultura ela não sobe, a cultura ela desce, ela vem de cima para baixo, mas a dificuldade é que não é você mais que está em todos os níveis. E nem deveria ser. Esse é o meu ponto. Então, assim, o mais importante é você com quem eu vou fazer isso. Tem que ser uma escolha consciente e porque você tem que estar do lado da pessoa. Então, não dá para fazer com 20 pessoas ao mesmo tempo. Não. Dá para fazer com aquelas 5 que trabalham com seis, vocês, sete que no trabalham máximo. com você. Teus liderados diretos. E aí, se eles se nutrirem dessa oportunidade, esperar que eles façam com os próximos e assim por Que diante. esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Uma coisa, a gente conseguir, né, disseminar aquela cultura para a nossa liderança imediata, mas o desafio é essa liderança imediata também entender o valor disso e disseminar isso para baixo, porque aí você cria, né? Eu brinco que é igual aquela cascata de chocolate, né? O mesmo chocolate lá da Copenhagen, da Cachorro, o mesmo chocolate que se prova lá em cima, nos níveis mais altos da organização, tem a mesma essência, tem o mesmo sabor dos níveis mais operacionais. Porque quando isso não acontece, que eu acho que é normal até isso não acontecer, você começa a ter culturas de silos, né? Pô, funciona para sócios de C-levels com os diretores, com os gerentes, mas para os gerentes com os coordenadores já não é igual, ou dos coordenadores com o nível operacional já também não tem muito essa relação, já é uma relação diferente. Então você cria esse mix aí de culturas, né, dentro do negócio. Por isso que precisa de tempo, não tem jeito, precisa de tempo. Mas conforme você vai construindo esse tecido cultural, ele vai permeando. É claro que a relação de uma pessoa mais júnior, numa ponta, numa empresa que tem 5, 6 mil, 10 mil colaboradores, não vai ter a mesma força que tem a relação da pessoa do CEO ou da CEO com o diretor ou a diretora. Mas parte disso permeia. E é um trabalho de longo prazo, não tem jeito. Fazer com pouca gente, muito bem feito, esperar que elas façam com outras esse trabalho vai se proliferando. Ô Gui, e como que tu tá fazendo? A Galena, nos últimos 3 anos, são 3 anos de história que vocês têm, né? Já já deu uma pivotada no modelo de negócio, há 2 anos com o modelo fixo, e a quantidade de colaboradores está crescendo. Vocês estão no movimento de crescimento. Exato. Né? Como é que tu tem atraído, engajado e retido, principalmente essas pessoas? Como é que é teu processo de atração de gente boa, de gente comportamentalmente boa, talvez? Olha, a gente tem
eu gosto muito de conversar com as pessoas a despeito das vagas. Para mim, esse processo de encontro é um processo que tem que estar sempre sendo nutrido. Então, eu falo muito com a turma lá dentro, conversem com as pessoas. Vão tecendo essa rede de relacionamento, porque a hora que aparece a vaga, eu gostaria de lembrar, putz, e o Gui, hein? A vaga fica sempre aberta, né? É isso. Você vai criando um banco de talentos ali. Que pode ser mais ou menos organizado, mas é você ter gente próxima, porque tem uma hora que... Você já tem um pulmão ali, um estoque, pessoas semi-aprovadas e selecionadas que você já conversou. Vai ter uma hora que você vai encontrar uma pessoa e falar assim, cara, essa pessoa é incrível, eu não tenho uma vaga agora, mas você nutre um pouco o relacionamento e chega uma hora que a vaga abre, e aí você traz. Eu gosto muito de gente que trabalhou com gente também. Então, assim, é muito... Porque o processo de entrevista é um processo falho, não tem jeito. Você pode... Na Galena, a gente faz muita conversa, muita entrevista. Ninguém entra para trabalhar na Galena com menos do que 4, 6 conversas com pessoas diferentes. Eu faço conversa com 100% das pessoas que vão trabalhar lá dentro. Nenhuma não conversa comigo. Para mim, assim, eu preciso conhecer todo mundo que vai trabalhar lá. Ainda dá para eu fazer isso, então eu faço. Perfeito. Mas eu gosto muito de quando uma pessoa que eu gosto e confio já trabalhou com aquela pessoa. Porque consegue trazer um pouco da referência. De uma legitimidade, né? Porque já teve. Então, principalmente comportamental. É isso, porque ela tem muita janela de observação. A entrevista é uma janela de 1 hora. Se bem feita, durou 1 hora bem feita. Mas uma pessoa que você conhece, confia, trabalhou com aquela outra pessoa 2, 3 anos atrás, numa outra oportunidade, e, trabalhou 3, 4 anos juntas, nossa, assim, é muito diferente. Então, eu gosto muito dessas recomendações também internas. Mas tu consegue ter um volume interessante dessas recomendações também? Tem um aproveitamento interessante? Olha, esse eu acho que é um excelente... A resposta é sim. E eu acho que esse é um excelente termômetro se as pessoas da sua empresa estão gostando de trabalhar. Se elas estão trazendo gente, recomendando gente, é porque elas estão felizes e estão querendo trazer gente que elas gostam. É verdade. Se você não recebe nenhuma recomendação de pessoas, você até que meu amigo, meu primo, não sei o quê, eu trabalhei, essa colega e tal, dá uma olhadinha que tem alguma coisa que está acontecendo. É verdade, faz sentido. Mas tem algum ritual, tem alguma coisa, alguma prática que tu faça também para algum processo seletivo diferente do padrão que tu faz para contratação ou não? Não. Além de muita conversa, que eu acho que a conversa talvez seja um dos momentos mais ricos, principalmente quando você até sai da conversa, né, envolvendo o trabalho, porque eu brinco assim que o trabalho é isso aqui, dentro da nossa vida, que é isso aqui. Nossa vida é muito maior do que o nosso trabalho. Claro. E quando eu começo a perguntar e conhecer a pessoa através do trabalho, eu vou ter talvez um contexto desse tamanho aqui, né? Um enredo de história, um enredo de experiências. Quanto mais sênior a pessoa for, maior é isso aqui. Mas quando eu entro na vida dela e os valores, comportamentos, fala muito sobre a pessoa, eu abro uma esfera de leque de histórias, de conexões, de experiências completamente diferentes. Porque ninguém consegue ser 2 pessoas ao mesmo tempo, no trabalho e em casa. Não existe. A gente valoriza a mesma coisa, a gente está tomando aquelas decisões. E a forma como eu sou, a forma como as coisas que eu valorizo, faz com que eu tenha determinados comportamentos. Então, o comportamento é moldado pelos nossos valores. Né? O ser humano toma mais de 10 mil decisões todos os dias e 99% é inconsciente. Né? Então, o meu comportamento ele molda como eu uso meu tempo. O meu comportamento molda como eu tomo decisões. O meu comportamento molda como eu interajo com os outros. Né? Então, é o comportamento que vai dizer. E pela forma como tu traz aqui, tu fala, cara, a gente conversa muito, porque quanto mais a gente conversa, mais eu entendo e mais eu tenho acesso a mais coisas deles, que me faz gerar mais interpretações sobre quem ele é e não sobre as experiências dele. Porque a experiência dele não necessariamente vai ter tanto sentido para o teu negócio. Talvez sim, talvez não, mas o problema das empresas hoje é comportamental. Né? Você resumiu super bem. O feedback que a gente mais escuta do nosso processo de seleção
Nossa, que gostoso que foi. Poxa, aqui eu me senti muito à vontade. Não parece um processo seletivo. Assim, a gente escuta muito legal. essa... Eu, em geral, faço uma das últimas, se não a última conversa, e eu gosto muito de perguntar para a pessoa como é que Como foi é o que foi antes? como é que foi até aqui? O que você está achando dessa Perfeito. jornada? É claro que todo mundo que está conversando comigo está interessado no emprego, então eu vou falar bem. Ninguém Então, vai assim, falar. ninguém vai falar, não, foi uma porcaria, foi uma droga. É verdade. Mas eu tento qualificar, foi bem aonde, o que foi legal. E eu acho que o fato da pessoa chegar à vontade para conversar comigo e ter liberdade para poder ser ela mesma já nas conversas de entrevista ajuda muito nesse processo de reconhecimento. Sim. Porque, de novo, eu volto, a pessoa não é boa ou ruim. Eu só preciso reconhecer se ela encaixa comigo ou não encaixa comigo. Esse é o caminho. Se ela encaixa com a empresa e com a o oportunidade ou não encaixa. Esse é o caminho. A gente fala muito, e eu gosto de usar a metáfora pensa assim, ó, a nossa empresa é como se fosse um hardware e as pessoas são o software que vai fazer com que a máquina funcione. Né? Sem pessoas não tem estrutura do mundo que funcione sozinha. Né? Devido às proporções ali das automações, hoje das fábricas e tal, mas pensa no iPhone. Pô, eu tenho o meu iPhone aqui, esse iPhone é o hardware. O software que tem aqui dentro é o iOS. Se eu botar um Android aqui dentro, vai funcionar? Não vai. Mas o Android é ruim? Não. O iPhone é ruim? Não. O que eles são? Eles são incompatíveis. Né? E é o mesmo que acontece nas empresas. É isso. O problema é que a gente está querendo encaixar uma pessoa que é incompatível para que ela vire compatível para a minha empresa, mas ela não consigo mudar o comportamento das pessoas. A pessoa é ruim? Não, a pessoa não é ruim. Ela não é a pessoa certa para esse tipo de cultura, para esse hardware. Esse hardware aqui, esse software aqui não funciona. Por mais que o hardware é um hardware bom e o software é um software bom, mas não quer dizer que eles vão, por os dois serem bons, eles vão ser incompatíveis. Né? O Vinícius de Moraes, ele tinha uma frase que eu adoro, que ele fala que amigo você não faz, você reconhece. Então, quando você encontra um amigo, você sabe que ele vai ser seu amigo porque encaixou, porque é compatível. E eu acho que eu faço um paralelo aqui, assim, quando você encontra uma pessoa que encaixa com o projeto, que encaixa com a empresa, com a cultura, com a vaga, é muito gostoso. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida, a pessoa Contratação não tem dúvida. Não se tem que ter dúvida. Isso. Né? Fica uma... Obviamente, erros acontecem, mas quando tem esse sentimento, a maior parte das vezes dá super certo. Coisa boa. E Gui, cara, como é que estão os planos aí futuros para a Galena? Vocês captaram, né? Estão no processo de captação, estão no processo de expansão. O que é que você tem olhado aí para esse mercado de desenvolvimento, de educação? Né? Quais são as informações aqui, talvez, as pesquisas, os dados que você tem aqui também para poder contribuir com a gente? Mas como é que você está posicionando também a Galena para o futuro, né? Para que quem esteja aqui com a gente também consiga ter um pouco de visão. Cara, eu acho que o maior desafio da próxima década no assunto de gente, e é por isso que eu fundei com mais outras pessoas a Galena, vai ser como é que a gente continua capacitando os nossos times, desenvolvendo os nossos times diante de um mundo que muda bizarramente todos os anos e muito pouco tempo. A quantidade de tecnologia nova que o mundo produz todos os anos e a quantidade de obsolescência daquilo que a gente conheceu, a velocidade da obsolescência daquilo que a gente conheceu, nunca teve tão alta. E as empresas que não investirem nos seus talentos, não investirem para poder atualizar o conhecimento, inclusive para poder entender quais são as novas tecnologias, as novas tendências, tudo que está acontecendo no mundo, as empresas que não fizerem esse investimento, é matemático, elas vão ficar para trás. Porque o que você falou é a mais pura verdade. Não tem como as empresas sonharem em ter um futuro próspero se as pessoas que trabalham na empresa não tiverem um futuro próspero. Porque a soma da empresa é a soma das pessoas, das decisões que as pessoas tomam. Pode automatizar as máquinas que for, mas quem toma a decisão de o que produzir, quanto produzir, a que preço vender, como marketear, são as pessoas, é gente.
Eu não consigo entender os líderes que não estão investindo nisso hoje em dia. Não tem como eu falar, minha empresa vai ter uma tecnologia de ponta, um conhecimento de ponta daqui a 10 anos, se as pessoas, se o coletivo não elevar o seu próprio conhecimento. Com o conhecimento que o coletivo tem, se ele ficar estagnado, estanque, o que vai acabar acontecendo é que a empresa vai ficar estanque. Então, eu acho que essa vai ser, talvez, a principal alavanca de crescimento de todas as empresas. Ainda é difícil convencer, porque o ROI é um ROI muito invisível, É um muito ROI a indireto. longo prazo, né, cara? Ele é de longo prazo, não é um ROI ele é invisível. de curto prazo, né? Acho que essa é a grande dificuldade. O brasileiro, o empreendedor e a geração mais nova é muito curtoprazista, né, de um modo geral, né? A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer tudo rápido e quando não tem um ROI imediato, e principalmente quando eu não consigo mensurar isso diretamente, porque tem alguns ROIs que são indiretos. É indireto. Por exemplo, o ROI da cultura, ele é um ROI que ele vai vir numa taxa de rotatividade. Não existe um indicador hoje que eu vou mensurar a cultura direto. Existem indicadores indiretos. Isso. Né? A taxa de rotatividade, ou seja, menos gente saindo, menos vazamento de informação, tá? Engajamento, pesquisa de clima, isso reflete em envolvimento reflete em produtividade reflete em lucro. Isso. Preciso de menos gente ou eu preciso das mesmas quantidades de pessoas para produzir mais. Isso. Que é uma coisa que é indireta. E aí, olha que negócio curioso. Eu sou engenheiro, na minha formação, eu sou engenheiro que eu falo, eu sou engenheiro especialista em gente, especialista em cultura. Muito mais especialista de cultura, inclusive, né? Que é um tema que eu sou apaixonado, porque eu vejo que é uma base para que todo negócio, toda sociedade, toda família, todo caso, todo grupo de pessoas, ela consiga conviver bem. Você não consegue hoje, como você falou, cara, a gente sabe quem é nosso amigo, você não consegue conviver com a pessoa que tem valores completamente diferentes dos teus, não tem como. Não. Né? E cara, isso é mágico, né? De um modo geral. Mas eu até me perdi onde é que eu estava já. Eu nem lembro mais onde é que eu estava. A gente estava falando sobre o ROI, né? E sim, do ROI. Boa, vamos voltar. E aí, o problema é, eu concordo, tem muita gente que está preocupada com o curto prazo e tem que estar também, porque assim, o curto prazo ele é importante. Eu não gosto dessa dicotomia, mas eu acho que o problema do longo prazo é que ele chega um dia. É que nem aquele almoço que você não quer fazer, você joga para 3 semanas depois, um dia esse almoço chega. E aí você vai ter que fazer o almoço que você marcou com a pessoa que você não queria almoçar. O longo prazo chega também. Então, assim, os líderes precisam cuidar do curto prazo. Eu cuido muito do curto prazo. Mas se você não separar um tempo para cuidar do longo prazo, o problema é que ele vai chegar. E o longo prazo, que é uma sequência estabanada de curtos prazos, não te leva para um lugar especial. E falando de ROI ainda, né? E aí eu continuando a história que acabei... Mas eu sou engenheiro, eu sou engenheiro de produção, então sempre fui um cara de exatas, razão, racional e tal, menos humanas e menos gente. Mas me especializei em cultura e em gente. E a gente desenvolveu um modelo matemático que a gente tem usado muito dentro dos nossos programas de educação, diagnósticos empresariais e tal, que é o nosso que é o nosso ROIP, eu falo que o ROIP é o novo ROI. O que é o ROIP? É o retorno sobre o investimento em pessoas. Né? Então, hoje, quando você olha para as empresas que estão quebrando, empresas que estão com dificuldade financeira, tem muita gente que fala, pô, minha empresa está quebrando, estou com problema de fluxo de caixa. Será que é problema de fluxo de caixa? Quando a gente vai ver o top 3 custos de uma empresa hoje, principalmente empresas de serviço, empresas de indústrias, que envolvem uma capacidade de mão de obra muito, muito grande. Cara, top 3 custos, sem dúvida nenhuma, é folha de salário. Tirando empresas de varejo que vendem produto, que o top custo talvez seja o CMV, o custo da mercadoria e tal. Mas tirando isso, é custo de salário, de folha. Então as empresas não estão quebrando porque estão com má gestão financeira, estão quebrando porque estão com má gestão de pessoas. Em boa parte delas. Pessoas desengajadas, pessoas que não produzem, pessoas que não têm clareza, não têm direção, né? Que não tem treinamento e não tem desenvolvimento, que não tem um senso de pertencimento, de propósito naquele lugar. Como é que eu vou engajar alguém que não acredita na causa, que não acredita nos valores, que não está alinhado com isso? Né? Então, quando a gente vai olhar,
Cara, esse lance de pessoas, quem não está olhando para... Eu acho que, inclusive, não é longo prazo, é curto prazo. Os resultados de hoje, você está perdendo pela improdutividade, pelo retrabalho, por a gente como o dono estar sempre muito preso na operação, porque senão o negócio não anda, o time não faz. Eu concordo, e é engraçado como essas coisas são muito, elas são invisíveis, e tem muito líder que é cético, né, com essas agendas de pessoas e de cultura e de desenvolvimento, e quer ver o resultado imediato, como você falou. Mas a minha experiência tem mostrado que quando você investe nessas agendas de uma forma genuína, e investe para o coletivo inteiro, para todo o grupo esse grupo começa a valorizar o ambiente de trabalho, a conexão do trabalho, o propósito, Perfeito, a entrega perfeito. de uma outra forma. Sem Tem dúvida. um ganho que é um Sem ganho dúvida. invisível, coletivo, assim, a É empresa conexão se eleva. emocional, né, cara? Quando você se conecta, quando o ser humano se conecta no nível emocional, é o nível mais profundo que tem. Eu sou muito fã, por exemplo, de atividades de off-site, de levar as pessoas 1 ou 2 vezes por ano para um lugar diferente, parar e conversar sobre para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo, produzir sentido e alinhar um pouco a narrativa de que as coisas estão acontecendo, para onde a gente está indo e conforme as coisas estão acontecendo. E eu acho que essas experiências de pertencimento, da pessoa se conectar emocionalmente com a causa da empresa, com as pessoas que estão em volta, com a direção para a qual nós estamos indo, e poder voltar para casa e contar, eu trabalho num baita lugar legal. Deixa eu te contar o que nós estamos inventando. Deixa eu te contar o que nós estamos fazendo. Deixa eu contar o que nós fizemos no ano passado. Esse senso de orgulho, né? Que as pessoas se envolvem, cara. Liderança não é um torneio de simpatia, não é um torneio de motivação. Não tem que ficar empurrando ninguém. Isso. Eu tenho que dar sentido para o trabalho daquela pessoa. Isso. A pessoa tem que ver que aquilo ali tem uma contribuição positiva na vida de alguém. Isso. Tem um impacto social ou um propósito, uma causa, defende uma causa muito nobre, ou está construindo um negócio que vai somar com a humanidade, somar com o mundo. Isso. Né? E quando você começa a dar sentido, você faz as pessoas sentir. Isso. E aí quando sente, aí o envolvimento é instantâneo, envolvimento gera engajamento gera mais produtividade gera lucro, receita, e aí as coisas andam. Concordo plenamente. Quando as pessoas estão felizes e engajadas, assim, o resultado é ordens de grandeza maior. É que nem aquela pessoa que chega para trabalhar e fica mexendo no cafezinho, e empurra aqui, empurra ali, sai mais cedo, dá o gato. Essa pessoa está desmotivada, desengajada, assim, quanto que você está perdendo com ela? Assim, é muito mais do que a gente acredita. Sem dúvida. Versus aquela outra que está mordendo a mesa, que está feliz, que quer ver o resultado, que está comprometida, que se importa. Esse resultado é muito superior. Que é hoje no Brasil, a gente tem os dados estatísticos, né? Só 27% das pessoas hoje estão engajadas no Brasil. 62% não estão engajadas, são dados da Gallup, né? Os mais recentes que eles fizeram. Cara, estou dizendo que 1/4 só das pessoas no Brasil estão engajadas. São aquelas pessoas que mordem a mesa, que vão para cima. Olha que desperdício. E aí você vê o senso de talvez não envolvimento da liderança, porque tem um impacto muito forte na liderança direta, sem dúvida nenhuma é o maior responsável por isso. 70% do engajamento do time vem do líder, mas tem um impacto na cultura também. Será que a cultura está gerando esse senso de pertencimento, está fazendo as pessoas sentirem, está vendo que tem sentido, essa empresa aqui defende uma causa bacana, tem uma cultura legal, e aí as pessoas desanimam e saem. Né? E a empresa investe em mim? Essa é uma pergunta que a gente escuta toda hora. A empresa investe em mim? Eu vou crescer aqui dentro? Ou eu vou ficar estagnado? Porque as pessoas estão muito afim de entregar o melhor delas se elas receberem de volta, né, esse investimento da empresa. É isso aí, cara. Eu vou crescer na minha carreira? Daqui a 10 anos a empresa está melhor e eu estou melhor também? Eu acho que essa relação tem que estar muito equilibrada. E é isso aí, é liderança, é o cuidado. Para mim, essa é a história toda de desenvolvimento, de como é que a gente apoia as pessoas a se desenvolverem.
Dar espaço, E aí você dar vai vendo, pô, mandato. esse cara se importa comigo, É. ele está preocupado com o meu desenvolvimento, ele está preocupado com o meu crescimento. E aí essa pessoa começa a gerar o gatilho da reciprocidade, É isso. e também a te entregar mais, e também a estar preocupado também com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento. Isso. E aí isso gira uma troca. E não é E é demais? sobre isso. É muito legal. E é sobre isso. E não é difícil fazer, dá o mesmo trabalho de fazer Dá o mesmo. O não, o contrário. É, o contrário. É. Então eu não entendo muito bem quem não faz. Gui, cara, 1 hora de papo já, parece que passa voando, né? Eu Foi tô uma acompanhando delícia. aqui com o relógio, mas, pô, que prazer ter você aqui, receber você Obrigado, aqui foi um prazer para esse participar. papo. Acho que talvez teria papo para a gente estar falando aqui mais É meia infinito. hora, mais 1 hora, falando sobre gente, que eu acho que é uma coisa que a gente gosta tanto. E você que está assistindo a gente aqui nas nossas plataformas do Spotify, podcast ou YouTube, e tem dificuldade, né, em criar esse ambiente, em criar essa cultura, em melhorar, né, diminuir ou minimizar, não vou dizer que eliminar, porque eu acho que não tem como eliminar, né, Gui, mas minimizar os teus problemas com gente, tá? A gente aqui na EP+, é uma das empresas de educação número 1, ajudando em pequenos e médios empresários. Eu quero deixar um link aqui para você, né, que vai estar aqui no QR Code aqui abaixo desse vídeo. Se você estiver assistindo no Spotify, no podcast, vai estar o link na descrição deste episódio para você fazer um diagnóstico gratuito e fazer um check-up da tua cultura organizacional, tirar uma fotografia do que falta para a sua empresa ter culturas e times mais fortes. Gui, cara, obrigado pela tua presença. Eu queria que você deixasse alguma mensagem final que você acha que fez sentido aqui, ou algum insight, alguma sacada que a gente conversou aqui que você acha que fez sentido, ou algum lema, ou alguma frase que você vê que faz sentido na sua vida também, para a gente encerrar esse episódio número 32 do podcast Culturas e Times Fortes. Obrigado. Foi um prazer, obrigado pelo convite. E acho que a frase que eu quero deixar para todo mundo é: invistam nas pessoas, cuidem das pessoas que estão trabalhando com vocês. Esse é o melhor investimento que vocês podem fazer, sem dúvida nenhuma. Esse é o caminho para a prosperidade das organizações e da vida de cada um. Sem dúvida. É o papel social de uma empresa. Fazer as pessoas saírem melhores do que quando elas entraram. Qual o papel do líder? É desenvolver as pessoas. Né? Então, acho que esse é o caminho. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes da EP+. Eu vejo vocês no próximo episódio.